Saudações cinéfilas a todos, como vocês estão? Sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e eu estou presente com o Wanderlei Teixeira, do Chovendo Sapos. Wanderlei, tudo bem? Bem, Estou presente com o Wanderlei para fazer a gravação do episódio número 23 do Arquivos Nicole Kidman, em que trataremos com exclusividade a respeito de uma minissérie da Apple TV, Roar, ou Rugido. Não é a música da Katy Perry. Que foi lançada no dia 15 de abril deste ano. É uma minissérie que cada episódio tem a sua história individual, que ao todo são 8 aí que compõem essa, digamos, antologia. É uma minissérie que é baseada em um livro de contos da escritora australiana Cecilia Ahern, eu suponho que é assim que se fala o nome dela, e que traz a Nicole Kidman não apenas como a protagonista de um dos 8 episódios, especificamente o segundo, A Mulher que Comia Fotografias, mas que também é um dos nomes importantes do projeto no sentido de tê-lo viabilizado. Ela que, com a Blossom Filmes, a sua produtora, que adquiriu os direitos de adaptação desse romance, e foi ela, então, que mexeu vários pauzinhos para criar esse projeto que tem como diferencial o fato de trazer 8 histórias que são protagonizadas por mulheres e que são dirigidas e roteirizadas também por mulheres. Temos componentes masculinos, claro, mas aí seriam como atores ou em departamentos técnicos, mas a direção, o roteiro e o protagonismo são femininos. E, resumindo aqui a sinopse da Apple TV, diz que Rugido é um retrato perspicaz, pungente e às vezes hilário do que significa ser uma mulher hoje, apresentando uma mistura única de realismo mágico, cenários domésticos e profissionais e mundos futuristas. Como eu apontei, a Nicole Kidman é o primeiro nome aí de desses episódios, o segundo, que é A Mulher que Comia Fotografias. E assim, a gente vai tratar sobre a minissérie Rugido como um todo, mas como aqui é o Arquivos Nicole Kidman, a gente vai tratar mais a respeito deste episódio em específico. Eu só esqueci de checar a direção dele, que é da Kim Garrick, acredito que se pronuncia assim. Ela é uma diretora estreante. Ela dirigiu alguns vídeos musicais, tipo o Champagne, da Marina Diamonds, o The Girls, do Calvin Harris, o Like Sugar, de 2018, da Chaka Khan, mas em projeto de cinema ou direcionado à TV, esse é o primeiro dela. Wanderlei, eu acho que podemos iniciar fazendo aí um review desse segundo episódio e, consequentemente, tratar até sobre pontos que também impregnam aí os demais episódios dessa minissérie. Mas quais seriam assim, as suas considerações iniciais a respeito de A Mulher que Comia Fotografias? O que você sentiu vendo o episódio? foi o primeiro que eu vi. E, assim, a sensação que ele me causou, assim, quando eu assisti, foi de algo que fica na superfície, assim, né? É uma coisa, eu não, pra quem tá assistindo, deixar claro, eu não vi todos os episódios ainda. Até o momento do vídeo, eu assisti apenas até o quarto, que é o episódio da Cynthia Erivo, né? Mas a impressão que me causou esse episódio e que tem me causado nos outros episódios, assim, ele sempre traz alguma questão que sugere alguma metáfora para alguma questão feminina. Por exemplo, a da Nicole Kidman, no fato de comer fotografias ser uma coisa relacionada até com o Alzheimer da mãe dela, né? E a coisa dela não querer esquecer os momentos felizes da vida dela, da história dela, né? Essa ansiedade
diante de estar vendo a mãe perder a memória e de não querer aquilo para si também, né? De ter de guardar o comer, né? De ter para si os momentos delas. Uhum. E é uma sensação que me causou esse episódio e que me causa nos outros que eu assisti, é disso, assim, de ser uma metáfora que não vai além daquilo que é o óbvio dela, assim, sabe? É a mesma coisa que é a mesma impressão que me causa, por exemplo. E aí eu acho que é o exemplo mais gritante, assim. É o episódio da Betty Gilpin, que ela faz uma modelo e que o marido dela criou uma prateleira para exibir a esposa, né? Ter a esposa, a coisa da esposa, troféu, né? Então todos os episódios têm esses insights, né? Que parece que são tratados como uma coisa extremamente genial, mas que no fundo não é assim, sabe? Ele não vai muito a fundo na coisa, assim. Nesse episódio da Nicole Kidman mesmo, não vai muito além da superfície dessa relação do comer fotografia com o esquecer, o guardar para si os momentos importantes da vida da gente. Tá? Foi um pouco frustrante, assim, porque eu estava esperando uma coisa que fosse ser muito mais, até como você leu aí na sinopse, fosse ser algo que fosse ser mais arrojado. Ele tem essa coisa de querer ser, de parecer estar dando um grande insight, de parecer estar fazendo mas efetivamente não existe isso. Assim. Eu fiquei muito frustrado, assim, confesso que eu fiquei muito frustrado com o resultado da série, assim. Uhum. O incômodo que acontece nesse episódio, a mulher que comia fotografias e que acaba contaminando todos os demais, talvez excetuando o último, que é o único que eu realmente não percebi esse elemento do realismo fantástico, Sim. é que assim, acho que quando você vai lidar com esse elemento, você tem que estabelecer logo desde o início como algo que não atinge necessariamente somente um personagem, mas todos que Uhum. os rodeiam e que têm a ciência de que vivem, digamos, em um universo paralelo, sabe? Por exemplo, em relação a personagem da Nicole Kidman, ela é uma mulher suburbana, que assim, definitivamente não foi exposta, pelo menos no nosso entendimento do que Sim. é explicitado ali pela direção e pelo roteiro. Ela nunca foi, é, ela nunca se sujeitou ou foi sujeitada a um evento muito particular, extraordinário ou além Sim. da realidade na própria existência. E assim, num piscar de olhos, num estalar de dedos, ela se vê nessa posição de uma mulher que come fotografias e que a partir disso é, nota uma saciedade assim de vida no sentido de que aquelas fotografias que ela está consumindo Uhum. faz ela reviver Sim. por alguns segundos sensações que ela teve no passado e que de certa forma se perderam aí na vida adulta como uma mulher, enfim, casada, com filhos e como uma vida banal e que agora também tem esse peso de se responsabilizar por uma mãe que está com a saúde fragilizada. E é isso, é uma minissérie que ele joga esse elemento de estranheza, sem mais nem menos, e que, assim, deixa isso meio que a Deus dará. É a sensação que eu tenho em todos os episódios. Em alguns até instigam a gente a querer saber o que tem por trás daquilo ali, né? O episódio da Cynthia Erivo, ela aparecer com mordidas, né? Um negócio que eu me peguei muito interessado em ver É. até um dia, mas assim,
é muito frustrante em todo episódio ser a mesma coisa. Assim, quando a gente chega no É. momento final, não, não preenche, assim, sabe? Não preenche essa saciedade da gente entender o que é que tem por trás. Porque a resposta é muito clara, assim, desde o É. princípio, assim. Então fica muito É, frustrante. é aquele tipo de realismo fantástico, de estranheza, que gera como consequência um monte de. Um monte não, uma metáfora rasa, Uhum. previsível, primária. Aí você fala, nossa, uma mulher que de repente come fotografias. Aí imediatamente já lança essa situação da mãe que tá perdendo a memória. Ai, nossa. Ah, então isso acontece porque ela está numa situação em que ela tem alguém da família dela que está perdendo a memória, e isso serve como uma metáfora. Aí a questão do episódio da Cynthia Erivo, a mesma situação, né? Ela do nada é lançada a essa situação em que ela testemunha várias mordidas que aparecem repentinamente por todo o corpo dela, e depois já joga esse lance da mulher bem-sucedida no mundo Uhum. contemporâneo, que de certa forma precisa abdicar dos seus instintos maternos, e essas mordidas são consequências ali de uma família de filhos que sentem a falta daquela mãe que é uma workaholic. E todos os episódios são isso. E o que me irrita também é que essas mulheres elas não confrontam de maneira alguma essas estranhezas aos quais elas são lançadas ou se percebem nelas, né? Um Uhum. episódio que eu acho até interessante porque me remeteu bastante a Black Mirror, por exemplo, mas eu vi que a galera meio que Uhum. detestou, é o primeiro, né? Que é Da a mulher Islândia. que desapareceu. Sim. E assim, eu acho bem interessante o conceito desse episódio, que é desse de querer se apropriar da existência de uma mulher Sim. preta para converter isso em uma narrativa um, de um filme ou de um game de realismo fantástico. E Tem aí coisa você da tem empatia. e aí você tem aquela coisa dela mesma vivenciar a própria infância ali, que era cercada de Sim. brutalidade. Mas me irrita, por exemplo, o fato de que assim, ela é uma personagem que, de certa forma, está se dissipando diante dos ambientes e do seu círculo social, mas ela não reage àquilo. Por exemplo, Sim. naquele momento que ela está lá na festa, ela entra naquela festa para ter a apresentação dessa realidade virtual. E aí ela percebe que ninguém nota a Uhum. presença dela lá. Eu fiquei todo momento, falei, meu, por que você não dá um esbarrão em alguma dessas pessoas Sim. para ver se de fato isso está acontecendo com você? Não, essas personagens elas acabam é, se Sendo conformando num estado levadas, de né? passividade diante Sim. Verdade. desses estranhamentos aos quais elas são lançadas. Sim, sim. Não, o episódio da Issa Rae também eu fiquei muito frustrado com o final, assim. É, Porque eu acho que acaba no melhor, talvez no melhor momento, assim, no momento mais interessante do negócio, assim. é. E todos os episódios me causam essa sensação, assim, de ser algo que parece mais um rascunho, uma proposta, do que algo que foi realmente trabalhado, assim, sabe? Me parece mais uma premissa do que um trabalho pronto, concluído, sabe? Acabado, assim. E assim, ó, no caso específico do episódio da Nicole, assim, o mal aproveita, por exemplo, a personagem da Judy Davis, assim, eles têm a Judy Davis no elenco Uhum. desse episódio, e eu não sinto que é uma atriz que é aproveitada, e a personagem dela. Existem algumas questões da relação dela com a Nicole Kidman que não são jogadas assim, e eu sinto falta de que também se estabeleça algum tipo de dinâmica entre mãe e filha, assim, sabe? Eu não sei, é muito, tudo muito esquisito. Me soa tudo muito esquisito, assim, nos episódios da minissérie. É.
E assim, eu vou entrar num tópico polêmico que eu não sei nem se me preparei o suficiente para ter essa discussão, mas eu acho que essa minissérie acaba também sendo muito um sintoma do risco que se tem de lidar com um trabalho artístico indo pelo caminho, por um caminho mais ideológico, sabe? No sentido de que, de vender esse projeto de que é uma minissérie que retrata a mulher de hoje e pela perspectiva de mulheres. Mas a gente já teve projetos assim em um passado recente, como aquele filme que eu acho que é chamado X, que é uma coletânea de 4 curtas de terror que são dirigidos por mulheres. E assim, é curioso como o resultado é sempre o mesmo. É essa coisa irregular que às vezes parece até mesmo ser lidado por iniciantes por conta das obviedades de metáforas. Eu acho que a arte de contar uma história, seja ela por literatura, por cinema, por televisão, eu acho que ela de fato se efetiva de maneira mais plena, quando na realidade existe um diálogo de vivências diferentes, e eu não digo apenas entre homens e mulheres, mas assim, em relação a idades, a raças, a, a, a raízes, a nacionalidades, para ser melhor, né, para utilizar melhor a palavra. E não não me parece que acontece aqui. Existe também uma certa diversidade em relação à escalação das diretoras para contar essas histórias e também das protagonistas selecionadas, mas me parece que aqui isso não basta, sabe? E eu fico também me questionando muito o quão contemporâneas são essas questões, assim, sabe? Porque eu Uhum. acho que também a mulher de hoje em dia também tem outras questões, assim, sabe? E outros modelos de mulher também, assim. É. Porque, por exemplo, esse episódio, pra mim, que é muito. Me foi muito marcante e muito irritante, o episódio da personagem da Betty Gilpin, né? Da modelo, que é a esposa troféu do cara, assim, Uhum. que é simplificada pela aparência dela, assim, não o intelecto, a capacidade dela de produtiva é colocada em segundo plano, assim. Ou então a esposa que é workaholic, que vive o dilema de abdicar da vivência com os filhos para ter uma vida profissional e ela se debater. Eu acho que eu não discordo que isso sejam questões que ainda permeiam a realidade feminina, mas eu acho que tá tudo. A gente vive um momento de complexidade dessas questões também. E de É. outras questões que surgiram, que eu acho que o Rugido ele não contempla. Tudo que ele traz é muito. Soa muito antigo, assim, sabe? Soa como uma proposição muito antiga, assim, não sei. Tudo isso é muito antigo. Assim, eu acho que os melhores momentos dessa minissérie são 2 episódios que acredito que você não assistiu, que é a mulher que acho que era a mulher que era alimentada por um pato, que é da Meryl Weaver, e aí tem também o 7º episódio que é a mulher que devolveu o seu marido, que é da Mira Cial. Hum, E eu acho que são até assim 2 episódios que eu acho que conseguem fazer um registro de mulheres que me pareceu mais reais, assim, sabe? Até mesmo sim. a Matt River, ela é uma atriz, é uma atriz que eu gosto muito dela porque Ela é ótima. quando a gente vê ela, né, em algum filme, ela surge como aquela atriz sem filtros, sabe? No Sim. sentido estético. E ela é um Histórias tipo de de atriz assim. casamento. Ela é um tipo de atriz assim que você consegue criar uma identificação muito imediata, assim, justamente Sim, é verdade. por esse desapego a filtros. Algo que acontece também no 7º episódio com a Mirva, mas que não acontece com a Nicole Kidman, porque Não. ela
Eu até acho ela muito deslocada no episódio dela, Sim, porque, enfim, ela é uma mega star que está nesse episódio como um propósito de também ajudar a promover a minissérie como um todo, mas ela vive aqui uma mulher suburbana, assim, e que, sim. de certa forma, carrega esses filtros, né, quando, na verdade, ela deveria ter desapegado deles. Você até comentou, você até falou um pouco sobre a questão da estética da atriz, né, para fazer essa Hum. personagem. Não só muito estranha a presença dela na... É justificável em termos mercadológicos, mas quando a gente Uhum. pega, pensa na antologia como uma obra, assim, soa muito esquisita a presença dela e uma atriz da magnitude dela aqui, assim. E Uhum. sobretudo porque, por exemplo, é, é uma coisa que a gente está conversando em privado, assim. Eu não sinto que exista esse esforço de, por exemplo, quando a gente assiste o Margot e o Casamento, né? A gente até comentou isso aqui. Existe um esforço do Noah Baumbach em fazer com que a Nicola seja orgânica dentro daquele É. ambiente, daquele contexto de pessoas banais, assim, sabe? A gente não sente esse choque, é a Nicole Kidman ali. E o resto é como a gente sente aqui. Eu acho que eles não tiveram uma preocupação nesse sentido, assim. É muito esquisita, né? A presença dela a presença dela na série como um todo, nesse episódio, assim, a caracterização, assim, também não caiu muito bem, assim. Me lembrou agora o Brad Pitt em 12 anos de escravidão, sabe? Sim. Aquela participação totalmente aleatória ali no fim do filme, você sabe que ela tá ali para reforçar, ter um nome de reforço ali no elenco para ajudar Sim. a promover o projeto, uma vez que ele também é produtor. E acho que a Nicole Kidman ela também se coloca muito aqui nessa posição, mas assim, não vou dizer que ela não está má, ela não está ruim no papel, longe disso, mas eu acho que também a promessa de estranheza que a sinopse desse episódio Hum, traz não se concretiza. Quem já está habituado com a Nicole Kidman fazendo algumas coisas estranhas, como a gente comentou, o próprio Homem do Norte é uma Nicole Kidman nessa voltagem estranheza. Mas aqui, sei lá, aí você vê ela comendo fotografias, aí, sei lá, acha interessante, mas é algo que eu não. tava esperando uma coisa, sei lá, Spike Jones, assim, sabe? É. Uma coisa. Ou uma coisa meio tipo um Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, sabe? Eu tava Uhum. esperando uma piração nesse sentido, assim, mas é uma piração que não vai pra lugar nenhum, assim. É. Não pega, não surpreende a gente como espectador, assim. Não sei, assim, é um pouco vazio, assim. E eu acho que ela não tem muitos elementos a se trabalhar aqui, sabe? Eu acho que existem oportunidades perdidas, a relação dela com os filhos, a relação dela com o marido, a relação dela com a mãe. No final das contas, você sai do episódio, você não tem uma compreensão sobre a singularidade daquelas relações alguma, sabe? É tudo Uhum. muito banal, assim. Então, foi um pouco decepcionante. E assim, é muito complicado você tentar em 30 minutos desenvolver ali todo um arco de uma personagem, Assim. mas até aqui algumas coisinhas pequenas que tentam acrescentar algo ao perfil dessa personagem que ela vive, para mim acaba caindo na nulidade. Como aquele momento, sabe, do almoço e que ela passa a maior cota do tempo separando o bacon do alface que Sim, ela tá sim. comendo, sabe? Mas assim, são pequenos detalhezinhos assim que não direcionam essa mulher para lugar algum. Ela tá ali naquela função de uma estranheza e se encerra nela mesma. Hum. E é uma pena, porque
A Judy Davis é uma atriz muito importante do cinema australiano, de uma geração anterior da Nicole Kidman. A gente até tinha uma expectativa, né, para vê-las finalmente contracenando juntas. Até lembro daquele momento que a Nicole Kidman estava recebendo vários prêmios por Big Little Lies. Eu não vou me lembrar exatamente qual. Acho que deve ter sido o Emmy, talvez, em que ela jogou uma lista rápida ali de atrizes que ela reverenciava, e a Judy Davis foi um dos primeiros nomes citados. Eu acho que a Judy Davis teve acesso àquele discurso, acho que acabou topando participar desse episódio. E tem também o Simon Baker, que eu admito que eu nem tinha reconhecido que faz o marido dela, só percebi que era ele rolando os créditos finais. Nossa. Mas que faz muito tempo que eu não via ele. Eu acho que ele fez várias temporadas de O Mentalista e ficou meio sumido assim, né, do cinema. Eu fiquei surpreso ao vê-lo aqui. Mas, infelizmente, são atores que eram bem interessantes assim, para Nicole Kidman contracenar algo que nunca tinha acontecido antes, mas que, infelizmente, não tem momentos especiais aqui. Ele, por exemplo, ele tem uma relação muito próxima com ela, né? São amigos e existe eu suponho que existe uma cumplicidade já pronta ali, sabe? E isso não é muito aproveitado, assim. Uhum. E para finalizar, vamos ler essa conversa sobre o Rugido, como você pensa que esse filme não, né? Essa minissérie se posiciona aí nessa carreira que a Nicole Kidman está investindo sobretudo como produtora, né? Eu particularmente acho que é um projeto que eu acho que não vai apresentar nenhuma distinção ali no portfólio da Blossom Filmes, porque eu acho que não teve nenhum investimento também em relação à promoção dessa minissérie, né? Eu não lembro se teve entrevistas promovendo essa minissérie, e ela foi jogada assim de uma maneira bem discreta, né, na Apple TV. Eu me recordo de uma entrevista dessa atriz do sexto episódio, mas eu também não vi nenhuma iniciativa assim, de promoção. Assim. Uhum. Eu não sei, tá dando coisa do tempo aqui. Uhum. Não, mas É, mas assim, eu acho que inovação me passa muita impressão, por exemplo, e que é algo que a gente discutiu aqui no Nine Perfect Strangers, né? De alguns projetos da necessidade de uma certa injeção de ânimo nessa carreira da Nicole na TV, assim, que é uma coisa que a gente sentia. Assim, eu acho que é uma coisa que vem desde Undoing, assim, ou desde a segunda temporada do Big Little Lies, assim. Uhum. O Rugido me parece muito nesse sentido. É uma série que não marca muito, não diz muito a que veio, assim. Eu não sei se vai ser uma coisa que a se lembrar, assim, sabe? Lembrando que ela tem mais um projeto televisivo, que é o do Expats, Sim. que tem a É minha direção esperança. da Lulu Da Yang, Lulu né? Wang. Eu também Eu acho que é a tenho uma esperança. Né? expectativa aí em relação a esse projeto, embora eu tenha também a sensação de que é mais um caso aliás, eu tenho o sentimento de que talvez possa se converter em mais um projeto em que a Nicole Kidman estampa ali a sua cara no Sim. elenco, mas como um propósito de alavancar o projeto do que, de certa forma, se juntar a ele de maneira orgânica, como você mencionou, citando O o que é caso um do... pouco frustrante, né? É. Porque a expectativa é essa, ela tá com a diretora, uma roteirista
um outro caminho, né, para a carreira dela na TV, assim, ela vinha trabalhando com as mesmas pessoas até então e vai ser bem frustrante, assim, mas a sensação que eu tenho com o Rugido e eu acho que é bem essa, assim, de ter uma injeção de ânimo nessa trajetória dela na TV, assim, acho que chega um momento, assim, ou de dar uma pausa ou de fazer outras coisas e ir para outros caminhos, né? E não eu confirmar daqui a pouco a terceira temporada de Big Little Lies. Embora eu ache que vai acontecer, né? Você acha? Eu acho que vai acontecer uma terceira temporada mais cedo ou mais tarde. É. Sei lá, daqui 10 anos dela saindo da cadeia depois de. Os filhos maiores, eles crescidos. É, é. Bom, é isso, Wanderlei, a nossa conversa sobre Rugido. Como eu disse, é uma minissérie já disponível no catálogo da Apple TV Plus, que é composta por 8 episódios. Uma grande coisa, mas fica aí o nosso comentário a respeito. Wanderlei, muito obrigado pela sua participação. Eu enfatizo o convite para vocês acompanharem o canal do Chovendo Sapos aqui no YouTube e também acessarem o site e se inscrevam também no Cine Resenhas para mais arquivos Nicole Kidman. Um abraço, tchau, até a próxima. Tchau.